Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é uma aula de bioquímica que vai utilizar um assunto do cotidiano para trazer conhecimento para vocês se preparar para o Enem. A gente é do cursinho Face Educa, cursinho popular lá do FMG, e eu sou a Luísa, professora de biologia. Eu sou a Giovana, professora de Química. Eu sou o Gustavo, professor de Química. Nós pedimos a vocês que nos sigam no Instagram, que é @faceeduca. Também não deixem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bom, para quem não sabe, o cronograma capilar é uma rotina de cuidados com o nosso fio de cabelo. E esses cuidados envolvem intercalar produtinhos diferentes com um certo propósito, cada produtinho com um propósito. O nosso fio de cabelo é composto por água e por átomos como carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e enxofre, que se combinam em moléculas como de proteínas, glicídios e lipídios. Ou seja, falar de cabelo é falar de química. Então, o principal objetivo desse vídeo é mostrar para vocês um pouco da ciência envolvida no processo de tratamento capilar. Então, a gente vai entender um pouco como funcionam algumas substâncias contidas nos diversos produtos que nós utilizamos para tratar o nosso cabelo. Caso vocês tenham interesse, as referências que nós utilizamos para fazer esse vídeo vão estar linkadas na descrição. Não deixem de conferi-las. É importante tomarmos cuidado com o que lemos e vemos na internet. É importante também ver se as fontes são confiáveis e se as informações fazem sentido. As moléculas que vamos abordar nos nossos vídeos já estão presentes nos cremes que utilizamos. Por isso é importante ter o hábito de ler os rótulos. Alguns desses produtos que vamos falar também servem para ser adicionados nos cremes que são mais em conta, porque eles potencializam os efeitos que esses cremes fazem nos nossos cabelos. Antes de começar a falar de cronograma capilar, a gente tem que falar primeiro sobre o fio de cabelo, onde que ele está, como ele é formado, quem ele é. Bom, a presença de pelos pelo corpo é uma característica compartilhada entre os mamíferos. Nos seres humanos, nós temos pelos por várias partes do nosso corpo, e todos eles são produzidos numa região da nossa pele que se chama folículo piloso. Cada fiozinho de cabelo é formado em um folículo piloso. Bom, a nossa pele é formada por uma camada de células do tipo epitélio. A ciência da biologia que estuda os tipos de células que formam os tecidos se chama histologia. Essas células de epitélio têm como função revestimento de várias partes do nosso corpo. Na nossa pele, essas células se chamam epidérmicas, e é nessas células que o fio de cabelo será formado lá nessa região de folículo piloso. Lá no folículo piloso, as células epidérmicas da pele produzirão o fio de cabelo. Esse fio de cabelo será formado também por células, mas por células mortas, sem vida. Cada fio de cabelo possui 3 camadas. Todas essas camadas serão formadas de células mortas. A camada mais externa é chamada de cutícula. A camada logo após dela é chamada de córtex e a camada do meio do nosso fio de cabelo se chama medula. É na camada do córtex que estão os pigmentos que dão cor ao nosso cabelo. A quantidade desses pigmentos é determinada geneticamente e pode mudar durante a vida, como uma pessoa que nasce com o cabelo bem clarinho e vai escurecendo ao longo da vida. Um desses pigmentos e mais importante, que mais conhecido, é a proteína melanina. Então, a melanina está nos melanócitos, que são células mortas que compõem o córtex do nosso fio de cabelo. A camada mais externa do fio é a cutícula. Quanto mais essa cutícula está fechada, mais a aparência de saudável e mais brilhante nosso fio de cabelo é. 90% da composição química do fio é queratina. Queratina é uma proteína estrutural que está presente nas nossas unhas, na nossa pele e no nosso cabelo. E não é só nos seres humanos, não. A queratina também está presente nas escamas dos répteis e nos cascos e chifres de outros mamíferos. Essas células mortas, então, que compõem o fio de cabelo, estão ricas em microfilamentos de queratina.
A queratina é uma proteína. E como a gente estuda lá em bioquímica, as proteínas são formadas por moléculas menores, que são os aminoácidos. Os aminoácidos se ligam entre eles através de ligações peptídicas. Um dos aminoácidos que forma a proteína queratina é a cisteína. A cisteína é um aminoácido que tem em sua composição átomos de enxofre. Existem 20 aminoácidos ao todo e a cisteína é um deles. Duas cisteínas diferentes se ligam através de 2 átomos de enxofre que estão em cada uma delas. Esse tipo de ligação química é a ligação covalente bem forte entre os 2 átomos de enxofre. Essa ligação se chama ligação disulfeto. E essa ligação confere força, resistência para o fio de cabelo, porque ajuda a deixar a proteína bem estruturada. Portanto, a ligação disulfeto reforça a estrutura da proteína. Bom, então falando um pouco da hidratação, nós sabemos que a hidratação é uma das etapas mais importantes no cronograma capilar. Ela é uma das etapas mais fundamentais e mais recorrentes no processo de tratamento do cabelo. E quando a gente fala em hidratação, a gente já pensa na água, que é a substância responsável por conferir a umidade dos cabelos. E a umidade é um parâmetro externo que vai influenciar bastante no comportamento mecânico dos fios. Então, a quantidade de água vai influenciar não só no aspecto do cabelo, como também no seu comportamento. Então, a gente precisa buscar compreender quais são os materiais, quais são as substâncias e quais são as suas características que nos permitem conferir e manter a umidade dos nossos cabelos. Primeiramente, a gente pode falar do D-pantenol, que é uma substância bastante encontrada nos cremes de hidratação, tanto para a pele quanto para o cabelo. E o D-pantenol ele pode ser identificado através do nome pantenol, que está escrito nas embalagens, né, na parte de composição de cada produto cosmético. Então, o D-pantenol, ao ser aplicado, ele é rapidamente absorvido e convertido em ácido pantotênico, que é a vitamina B5, que é essencial no metabolismo de lipídios, por exemplo, dentro do nosso organismo. E a que se deve o poder umectante do D-pantenol? Bom, como a gente pode ver, a estrutura da molécula de D-pantenol, a gente consegue observar a presença de grupos oxigenados e nitrogenados que vão dar àquela molécula um caráter relativamente polar, fazendo com que ela interaja muito bem com as moléculas de água. Então, isso viabiliza a aplicação do D-pantenol como um agente hidratante para os nossos cabelos. Um outro material que também pode ser utilizado nesse contexto de hidratação é o gel da babosa, né, da planta. Esse gel ele não possui uma fórmula química específica, porque se trata de uma mistura de substâncias. Então, a composição química desse gel vai variar de acordo com as condições de plantação da babosa, né, as condições às quais ela foi submetida ao longo do seu processo de crescimento e de formação daquele gel. Mas, no geral, esse gel ele vai ter também esse poder de umectação do cabelo, né? Vai fornecer moléculas de água para as fibras capilares, hidratando o cabelo. É também utilizado em formulação de cosméticos tanto para a pele quanto para o cabelo, assim como o D-pantenol. E por fim, nós podemos também falar da glicerina, que é uma substância bastante aplicada na formulação de cosméticos, tanto para o cabelo quanto para a pele. E a sua estrutura molecular, vou colocar ela em algum lugar aqui, a gente pode perceber que ela possui 3 grupos oxigenados, aos quais nós chamamos de hidroxila, que são esses grupos OH, e são eles que vão permitir com que a molécula de glicerina atue como um hidratante eficiente. Por quê? Esses grupos oxigenados vão estabelecer interações com a água, né? São interações intermoleculares, as quais nós chamamos de ligação de hidrogênio. São interações intermoleculares muito fortes, são intensas. Então, as moléculas de água interagem muito bem com as moléculas de glicerina. Portanto, as moléculas de água vão ter uma maior dificuldade de abandonar os fios devido a essa forte interação que existe entre elas. Então, é muito interessante salientar que esses produtos umectantes, eles formam uma espécie de película sobre o fio do cabelo, impedindo com que as moléculas de água
saiam das fibras capilares, né, mantendo-as hidratadas por uma maior quantidade de tempo e evitando o seu ressecamento. Então, a hidratação é um processo fundamental na manutenção do aspecto saudável do nosso cabelo, né, na manutenção da saúde capilar. Entretanto, não é o único, né? Nós temos outros processos, como, por exemplo, a nutrição. Na primeira parte da aula, a gente viu um pouco sobre a estrutura do cabelo e sobre a etapa de hidratação. Na segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre os outros processos, as outras etapas do cronograma capilar. E para assistir a segunda parte, é só acessar aqui no link da descrição. Espero você lá!